Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, chegamos, hein? Depois da época da folia, né? Do Hilarie, cá estamos, hein? Pra quem gosta de carnaval, pra quem acompanhou a apuração dos desfiles das escolas de samba, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, hoje não vai ter... Eu tô aqui, no Ziriguidum. Ziriguidum. Hoje não vai ter o famoso nota 10. O legal dessas notas é quando a emissora Globo, né, tá transmitindo a apuração nas escolas, Cabelinho. Sim. O cara fala nota 10, aí todo mundo... Aí na hora que fala, vai pra outra quadra. Agora, emoção na quadra da mocidade. Aí o cara fala nota 9.8. Aí sobe o povo mandando pra aquele lugar. Aquele Aí palavreado, né? o apresentador da apuração é obrigado a dizer os ânimos exaltados nesse momento na Eis quadra. as notas. Bom, Beija-Flor ganhou no Rio. Beija-Flor no Rio. A Mancha caiu em São Paulo. Abraço pro Marco Guarizo, que inclusive confirmou a sua fama de pé frio, né? Primeiro ano que o Marco Guarizo desfila na agremiação Mancha Verde, a Mancha cai e não, como se não bastasse, ela foi rebaixada em último lugar, porque você pode ser rebaixado em penúltimo. Ela foi em último, ou seja, a Mancha não contava com uma âncora chamada Marco Guarizo, que puxou pra baixo, mas o Guarizo não fica assim não, ano E ele que tava vem feliz, né? desfilou na Mancha Nossa, Verde, mas tava gostei da eufórico. alegoria a qual ele estava, bonita, com cores vibrantes, mas infelizmente o rebaixamento culmina com a temporada pífia de Marco Guarizo no carnaval, né? Enfim, se você quiser ver essas fotos aí do Marco Guarizo desfilando, nós vamos postar já no YouTube do Arena, aqui no YouTube da CBN Campinas, tá? Sim. CBN Campinas, você entra lá no youtube.com/CBN Campinas, no ao vivo do Arena. Que coisa, hein, gente? Marco Guarizo rebaixou a Mancha Verde. Mas tudo bem. Faz parte, Ele né? vai se redimir um dia, né? A vida é uma roda gigante. Uma hora a gente tá em cima, outra hora a gente tá embaixo. Exatamente. Ou em cima ou embaixo, não muda a ordem dos fatores, né? Exatamente, Eliel. É sempre assim. Vamos juntos para mais um Arena CBN. Queria agradecer ao Paulo, nosso ouvinte fiel de todas as sextas. Passou aqui sexta-feira. Nossa, mas deixou um recado pra volúpia. gente. Todo mundo que mandou recado aí do carnaval, estamos chegando, hein? Fica quieto, né, Mauricião? É, o Mauricião também vou te contar, hein? Ele gosta de uma coisa. Tudo bem, Cabelinho? Tava com saudade de você, faz tempo que eu não o vejo. Muito boa tarde, Eliel, Lupe, Carão, Fábio Chave, toda a Você nossa levou uma audiência. uma desaparecida, né? Não, mas assim, eu queria, a primeira coisa, agradecer o pessoal do Bar da Árvore, onde estive lá, Grande Bar da Árvore. Galera Fica lá na lá. Vila Industrial. Isso. Galera lá, mandar um abraço pro pessoal de Indaiatuba, que sempre também tá na audiência. E vamos fazer mais uma arena aí. Não tem 3 ouvintes de Indaiatuba te ouvindo. Ah, tem. Não tem. Não tem. Ah, Aliás, hein, tá famosinho. Se vai tiver lá. 3 ouvintes de Indaiatuba te ouvindo, 3 ouvintes diferentes, eu pago uma pra você. não, você não tá pagando nem que você tá devendo. Pago uma pra você. não tá- Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Tudo bem, Carlão? Gostei do modelo Baby Look da nova camisa da CBN Eliel Campinas, hein? Almeida, boa Bonita, tarde a hein? você. Ficou bonito. Agora eu tô voando, né? Ah, tô no você tá futebol. fininho. tô Ô, no tem uma aí, beach, sobrando? Tá jogando beat. O cara tá fininho. Jogando vôlei. Assim foi meu carnaval Você vai me esportivo. levar pra jogar beach tênis? Beach tênis, futebol a gente vai. Futebol a gente vai, primeiro joga e depois molha as confraterniza. palavras. Pra analisar o jogo. Vou te Tudo dar bem, umas Antônio Lupe? Tá rindo já? Tô rindo já. Os caras não perdem tempo. Não perde. Tudo bem, Boa tarde. Como é que você chama? Eliel. Tudo bem, Eliel? Tudo bem, Cabelo? Tudo bem. Tudo bem, Carlão? Tudo bem. Cara, que alegria. Mas, aliás, tava com saudade, hein? Porque... Nossa, 2 dias. aliás, embora, vocês hein? me abandonaram na segunda-feira. Segunda-feira, uma escalação bem diferente. Bem diferente, alternativa. Tivemos que jogar no esquema um pouquinho mais retrancado, né? Mas graças a Deus a equipe fez um bom papel Trouxe e conseguiu bom entregar resultado. aquilo que estava programado. Eu estava com saudade de vocês. Cabelo ontem desesperado, não sei porquê. Não, adivinha. não. Nervoso, Não. né? Aliás, Mexeu com todas as não, estruturas. o cabelo Por tá de- falar em entregar o resultado, Corinthians, hein? Corinthians, hein? O Corinthians tá numa fase tão ruim que se jogar contra o Barcelona, ele perde. Não é só do Barcelona o anônimo, O não. Barcelona era lá na tua terra, né? Que tinha os campeonatos, né? Ribeirão. Era o Barcelona, o Jumentus. Jumentus. E aí você tinha 2, o Baile da Munique e o Bar da Munique. Entendi. Legal. Que era o turma rival. Tá. Mas eram esses os times do nosso campeonato amador. Você jogava em qual? Barcelona. Barcelona. Claro, óbvio, sempre, né? Eu tentei no Jumentus, mas não tinha os requisitos.
Vamos lá, 4h11. Boa tarde, Fábio Scheibe, direto da Academia de Futebol do Palmeiras. Sabe quem que ele foi recepcionar hoje, Carlão? Quem? Foi lá dar boas-vindas ao Vitor Roque. Ah, sim. Tá pensando o quê? Apresentou o clube Se pra essa apresentando fera. como conselheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Boa tarde, E Scheibe. aí, Ariel, muito boa tarde, ouvinte CBN. Há muito tempo não tinha essa formação, né? O quinteto aqui. Tradicional, todo né? mundo agora. Clássica. É verdade. Agora começa o ano. Tive alguns problemas na semana passada, mas graças a Deus tudo bem. O Cabelo também nesta semana agora também teve ausente. O Eliel nem se fala, mas tá tudo aí. Ele O Carlão aproveitou também, né? Eliel nem se Já deu uma fala. porradinha. Logo no boa tarde já deu deu. no meio. Logo no boa tarde já mandou eu pro meu lugar. Isso porque não chegou abril, hein? Abril. Mas tudo bem, eu vou ficar quieto porque eu dependo do rapaz pra segunda-feira. Ô, gente, 4h12, vamos começar mais uma Arena, claro. A pergunta não poderia ser de outro clube, a não ser do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Timão vai cair na pré-Libertadores? E aí? Pergunta, hein? É uma pergunta boa, porque não foi o jogo Incisiva. ainda contra o Santos. Não foi o duelo contra o Santos. Cadê os corintianos? Só aparece quando ganha. Cadê? Não vai ter um corintiano mandando mensagem aqui hoje. E a gente tem que lembrar que no fim de semana tem Corinthians e Santos, Nossa, hein? que jogão. O meu Santos vai, o Barcelona cara. abriu a cova, o meu Peixão vai jogar o Corinthians e fechar com a pá de cal na cova do Corinthians. Deixa pra depois, mas aí eu ia lançar uma Que é? questão. Lança. Previsão? Dependendo do... Vamos imaginar um cenário. É. O Santos faz uns 3-0 no Corinthians. Não, aí é muito. Aí Não, acho peraí. difícil. É uma imaginação. É uma hipótese. Tá bom. E aí? Fica tudo bem lá no... Não, pelos lados de aliás, já está mal. Já tem Já, esperança. já começou, Você né? é um cara que você sabe muito bem desse ditado. ali é Uma Corinthians. coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Mas outra coisa essa é outra provocação coisa. que eu queria... Mas já tá Qual já a tá pesado. provocação? o ambiente. Essa já tá fervilhando. É, a Gaviões da Fiel já Se começou. tomar um hoje, né? 3-0 Por do exemplo, Santos o e cair Santos- fora. Solta o hino do Barcelona aí. Homenagear o Barcelona. E o né? look do treinador, que coisa elegância. maravilhosa. Mas eu queria dizer que ele acertou o look, né? Maravilhoso. Claro, né? Ele foi pra um baile. Ele foi pro baile. Cara, que legal. Cara, eu vou falar uma verdade pra você. O Santos, às vezes, me decepciona. Mas o Corinthians nunca. sempre, Olha, sempre me decepciona. O Corinthians pode pedir música semana que vem, né? Tem Ih. eliminações da pré-Libertadores. Tolima 2011, Guarani do Paraguai 2015 e agora, 10 anos depois, 2025, Barcelona. É, mas é que tá o Caso problema, concretize, porque né? quando o Corinthians ele foi, ó, quando o Corinthians ele foi eliminado pelo Tolima, aí no outro ano Ele foi campeão mundial. Tem isso. deu problema, hein? Coisa que tem time por aí que não tem. Não tem. Não tem. Vou falar um negócio pra você, meu amigo. É, não vai ter. Vamos começar o sarcófago hoje da Ponte Preta. opa, hoje é a Ponte Preta. 35 dias sem arena, voltamos com a Ponte Preta. Com a Ponte Preta. Terminamos com a Ponte Preta e Jornalismo voltamos com a Ponte Preta. tendencioso. Mas enfim, Ah, Ponte Preta contra um adversário paulista. Isso. Isso, Paulista. Paulista. 7 Estado de São março. Paulo. Do estado de 6 São de Paulo. março. 6 de março. 6 de março. Tem algum sucesso que remete à época pra gente, Eduardo Rodrigues? Cara, esse cara, ele foi de poucas músicas. Esse cara. É, Uma mas das eu maiores, eu gostava dessa banda. Copacabana Beach marcou a época, velho. Copacabana. Mas eu gostava do outro sucesso Balança Brasil. deles. Ah, beijo na boca. É, como é doce o beijo. Mas essa música foi mó achado do Copacabana Beach. Cabelo, parabéns. É, a querida e Muito bom, consagrada muito bom. Sandra de Sá. Flamenguista. Ah, essa é da Gávea. Grande Copacabana Beach. O ouvinte tá pedindo aqui, toca o hino do Barcelona de Guayaquil aí, bolacha. Ai, ai, ai. Não tem um. Daqui a pouco. Aí. 6-0. Rapaz, eu queria saber se a Mancha Verde, se os torcedores, os jogadores do Palmeiras foram lá protestar contra Aliás, a o Mancha. Fabião tá lá. Como é que tá o ambiente em termos de torcida Nossa. organizada, o Fábio Scheibe? Porque os caras gostam de provocar quando o Palmeiras tá mal, critica a lei. uma E coisa agora? é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como já diria o Cabelo, né? Não, mas tô falando assim, porque... Sei não, hein? Não, é porque. Não, mas Não, o porque. carnaval, Não, né? mas eu tô falando, eu tô dando razão pro Fabião, porque quando o Palmeiras, a Leila faz alguma coisa ou não contrata, os protestos vêm. E arquitetados pela Mancha Verde. Acho que não foi só o Guarius mas que desfilou, não, hein? Os jogadores não se rebaixariam a esse ponto, né? É. Cabelo? Cara, mas eu fiquei com dó do Exatamente, deixa pra Guarius, lado, velho. mas
Eu fiquei com dó do Guarizo. É a única oportunidade que ele teve para desfilar, ele que há anos, porque assim, tem fila de espera nas escolas de samba. Sim, é disputado. Não é assim. Ele estava pleiteando. Ele estava há 7 anos esperando a oportunidade para desfilar. Quando consegue, e ele queria na alegoria logo atrás da bateria, que era o sonho dele. Parecia uma criança Que aqui, cara, coisa, quando hein? saiu o resultado dele poder desfilar, né? Nossa, ele contava pra todo mundo Era aqui na todo redação. Parece um cara que vai para os Estados Unidos. Agora que saiu, hein? Ó, o ouvinte mandou aqui pra gente. Pessoal, avisa aí a minha mulher que tá tudo bem, que eu falei pra ela que iria na CBN acompanhar o Arena. Boteco CBN. Onde é isso? Boteco CBN? Tem Boteco CBN em Campinas? Acho que não tem não, hein? Será? Esse eu não eu conheço. conheço o Bar da Árvore que fica na Bar Avenida da Industrial. Árvore, mas Eu conheço o Bar da Figueira, que fica aqui pertinho no Parque Prado. agora o Boteco CBN eu não conheço não, hein? Será que tem isso? Mas é uma boa ideia, hein? Podia fazer uma arena num boteco um dia desses. Não, aí, mas não cara, volta. assim, mas aí que Se é o bom, Paulo chama os quase ouvintes derrubou junto. o programa sexta-feira, imagina fazer do Boteco. Ele gosta. Alô, Ricardo de Indaiatuba, mandando um alô aqui pra gente. Opa. Está difícil os times brasileiros enfrentar europeus e ganhar, concordo, hein? O Corinthians ressignificou a quarta-feira de cinzas. Verdade, hein, velho? Beleza, gente? Não, Ronaldo, essa daí. Deixa eu ver qual que é. É boa, mas nós não podemos mandar no ar, ainda mais nessa proximidade da Você data. tá doido. Essa nós não A podemos gente já mandar, tá na não. corda bamba, lança uma dessa, pronto. Aí Nossa. sim aquilo vira... Dá ruim. Mas, Aliás, manda. hoje Hoje é dia do quê, Lupe? é dia internacional, eu acho que ninguém vai saber o que é isso. Não, o Cabelo tem cara de que sabe. Hoje é o dia internacional do optometrista. Eu sei o que é. Optometrista? Eu Não, sei o que não. é. Eu também... Não sei não. É o profissional que Optometrista. fabrica lentes de óculos de grau da população. Verdade. É esse profissional. Tá certo. É um Optometrista. profissional voltado para os cuidados com a saúde dos olhos Opa. e da visão e que inclui a medição das capacidades visuais e defeito dos olhos. Sabe aquela máquina que você senta ali e fica com aquele monte de coisa assim, ó? Olhando pra Várias ver se tá luzes. enxergando, se não tá enxergando? Agora eu posso falar a verdade pra você? Pode falar a verdade pra você. Eu dei um baita de um chute. Arena CBN. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na Arena CBN. 4h20, de volta com o nosso Arena CBN. Alô, JP de Moraes, sempre ouvindo a gente aqui. Chegou a mensagem do Léo pro Carlão. Midiático Carlão. Não foi o Corinthians que não jogou, mas quem jogou um futebol elegante foi o Barcelona, igual o seu técnico Castillo. Léo do Centro corrigindo você, viu, Carlão? O Corinthians, mas eu... Aliás, o Leonai, que gigante, hein, velho? Nossa. Do comercial pro mundo, do meu tempo. O homem gosta de um tornozelo, né? Mas não deixava uma passar ainda. Bom jogador. Leão gostei no dele. meio campo. Ele no meu Santos, velho. E outra, Libertadores é assim, não tem moleza. Se não me engano, ele tá um bom tempo. O Corinthians Porque, ó, foi lá pra desfilar. Você pega velho. ele no meu Santos ali, Aníbal Moreno, ele,
E ainda o Rafael Veiga um pouco mais adiantado. Seu Santos de verde. Engraçado. Não, mas me chamou a atenção. E Libertadores tem que ser assim, guerreiro, brigando. Sabe onde nasceu o Leonai? Sei. Na maternidade? Não, nasceu em Pontal. Pontal. Pontal, pra verdade, quem não sabe, é é o quintal de Sertãozinho. Não fala assim, cara. Mas Pontal é verdade, eu lembrava dessa. Pontal tem um museu muito bacana, agora falando sério, o Museu da Cana. Porque Pontal é uma região muito rica de cana-de-açúcar. São muitas 6 usinas. 6 usinas. É lá que a população, quando tem a safra, aumenta. Dobra, né? Na verdade, assim, não mais, né? Porque quando tinha ainda o corte de cana manual... a mecanização, né? A população da cidade... era de 25 mil pessoas. Quando chegava na época do corte de cana, ia para 50, 60 mil pessoas. Do tanto de gente que vinha para fazer o corte de cana nas usinas, né? Agora, com a mecanização do corte, esse número caiu consideravelmente. O Leonai, ele começou no CAT. Quem que é o CAT? Taquaritinga. Isso. Aí depois ele foi pro Bafo. Quem que é o Bafo? Comercial. E depois ele foi pro Plaza Colônia. Ele já foi direto pra fora. Do Uruguai. E aí foi depois pro Barcelona. Barcelona e Guayaquil. E tá bem empregado, que o Barcelona é um... Não, ele tá lá anos. Desde 2022. Ele tá há anos. 22, 23, 24, ele tá indo para a quarta temporada. É insubstituível no time. É guerreirão. Titular absoluto. Pô, ele deu uma chegada lá no Memphis lá e tem que ser assim, cara. Libertadores cartão de pegada, visita, Cartão de visita. Corinthians foi pra desfilar na Venezuela e no Equador. E aí pagou o preço. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Na Venezuela teve mais sorte que juízo. Também, já era pra ter. Agora no Equador não teve. E aqui na Arena sorte, também, né? Porque o Yuri foi fazer o gol aos 45. Verdade. Ô Carlão, o que me preocupou nesse jogo, e você pode ficar à vontade com as suas observações, mas além do futebol bem jogado e do time do Corinthians não conseguir encaixar uma marcação, o time do Barcelona sobrou fisicamente. Sobrou. Fisicamente falando. Sim, sobrou e tecnicamente também era pra ter sido 4, né? Se o gol o impedimento ali e tal. Não, foi e marcado com correção. aquele cara que saiu na cara do gol, em vez de tocar pra um dos lados lá, ele bateu. Chutou pra Só lua. que olha como o futebol é detalhe, né? Quando estava 0-0, já nos acréscimos do primeiro tempo, o menino Choca foi lá e fez o pênalti, né? Levava o 0-0 pro intervalo, o Ramon tentaria arrumar a casa, poderia ser um outro cenário. Ou então aquela do Garro, né? Que ele desce pela esquerda, e o Yuri se apresentando, ele cruza ali. E assim, o pênalti do Choca, pênalti de juvenil, né? É um bom jogador. Juvenilzão. Juvenil. Aí no segundo tempo... que ele foi sacado no intervalo. Né? E o Ramon tentou trocar, mudou o esquema pra 3-5-2, mas mudou pra 4, tirou o terceiro zagueiro. Mas o Corinthians muito mal, inerte no jogo, sem vibração. O time do Barcelona tocando fácil, ganhando os duelos. Não, agora você imagina, Carlão, os próximos 6 dias do Corinthians. Ele pega o Santos no domingo e depois precisa reverter esse 3-0. Na verdade, sabe o que eu acho que vai acontecer? Os caras vão entrar dentro do vestiário e falar assim, gente, é o seguinte, Libertadores ficou difícil. Vamos priorizar o Santos aqui, dar a vida, porque o Campeonato Paulista vai nos render 50 milhões, porque senão nós não vamos conseguir. E outra, né, pra quem conhece o Corinthians, uma eliminação pro Santos e uma, né, possível eliminação da Libertadores. Velho, já viu. Vira um pandemônio. Eu vou falar, se isso acontecer, tchau, Ramon. Lembrando que já é meio que se ele cai pro Santos no sábado, no domingo, e confirma a queda na Libertadores, tchau. E tem uma sombra gigante no Corinthians, Tite. E agora o Tite aceitaria, porque o Corinthians tá mais arrumado, né? Tem um time melhor. Ele tem material, né? Agora ele aceitaria. Só lembrando que a parada com o Santos vai ser dificílima. E o Santos vai leve. Vai leve. Mas vai ter o Neymar? Vai ter o Neymar. Vai, menino Ney. Hoje chegou lá pra treinar, todo. Tá convocado, hein? Convocado pra seleção brasileira. Levou um bonde diferente pro carnaval lá, né? João Basso, Soteldo, o Rincon. Mas sabe o que são novos parças. O Rincon é estranho, tem cara de ser meio xarope, né? Sabe aquela história do vamos fazer um churrasco pra enturmar? Foi o Neymar. Pra unir a galera. A única diferença é que ele colocou 12 dentro do helicóptero dele e levou pra Sapucaí. Verdade. Ou se não, tirou, sabe quando tá no vestiário, fala assim, galera, é o seguinte, ó, eu tenho uns 4 vagas no meu helicóptero. Vamos tirar na sorte. Baço! Rincon! Soteldo! Soteldo! Opa! Já que é o Soteldo, então pega mais um, porque o Soteldo vale por mim. Não, aí Pituca, sou casado, tá fora! Fulano de tal, atleta de Cristo, não quero. Mas ele foi bem comportadinho com a esposa. Não, ele é um outro moço, mudou. Neymar 2.0. Esperamos que essa mudança chegue ao William Cabelo também. Não, o William Cabelo tá bem. Depois que ele mergulhou no Paulo. Não, ele velho, não é mais o mesmo. Já deu entrevista
vista. Iluminou tudo, né? Tá voando. Que fase. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ontem foi o dia mais feliz da minha vida. Não teve o Sacó. Ele gosta. Cláudio Sampaio. Até porque não teve programa, né? Se não tem o programa, não tem o quadro. Palmeiras é o favorito ao título com a contratação do Vitor Roque? Pergunta aqui o boa ouvinte. pergunta, hein? Ele pergunta pro Fábio Chaves. É óbvio, né? Não. O favorito é o Corinthians, né? Fez a melhor campanha na primeira fase, tem tudo aí para jogar em casa até a partida final, né? O Corinthians, creio que é o mais interessado nesse título, mesmo porque há um tempo não ganha também o Campeonato Paulista, né? Ou qualquer outro campeonato. Mas eu acho que o Palmeiras tem dos 4, ainda tem o melhor time. Mesmo sem o Vitor Roque, é o time mais competitivo. O Corinthians vinha no embalo, né? Agora a gente não sabe como que vai ser o pós, né? Essa Libertadores. Já não é um time tão confiável. Eu acho que dá pra apostar no Palmeiras, sim. Palmeiras o Paulinho, é muito forte. Paulinho ainda tá fora. Ainda né? não. Tá fora. Só numa possível final. Mas o Vitor já tá indo bem nos treinos. Eu queria agradecer ao Manuel Neves, que nos corrigiu aqui. Ele falou, vocês estão confundindo aí. O Bar da Árvore fica na Vila Industrial e o Bar da Figueira fica no Parque na Vila, não, aqui no Parque Prado. Parque Prado. Então tá explicado. Eu não sei. O Bar da Figueira no Parque Prado e o Bar da Árvore fica na Vila Industrial. Boa! Obrigado! É sempre bom o ouvinte corrigir a gente, O que né? seria da gente sem essa gente? O importante é que ouve a Que gente. engraçado que há uma semana atrás o Corinthians era um dos melhores do Brasil. Mas ainda é. Mudou por quê? O Scheibe tem opinião oscilante. Eita! Nossa, essa foi Falei forte, que era hein? o Corinthians favorito. Não, mas Corinthians é o favorito, o né? Corinthians é muito forte, só que eu acho que o Palmeiras ainda é mais competitivo que o Corinthians. O Corinthians, mesmo com a eliminação de Libertadores, é um time forte. Não é um resultado ou uma eliminação que vai determinar. E o que o Cabelo falou na nossa reunião de pauta também, eu acho que precisa ser colocado no ar. Eu né? acho Falou que assim, cabe, que o Corinthians cabe. na Libertadores é uma grande sorte, né? Tipo assim, porque não era nem pra ter conquistado verdade, a vaga, Eu não né? disse isso. Cara, o Eu não Corinthians e disse isso. Libertadores Verdade. é um negócio... Queria mandar um abraço pro Júlio, né? O Júlio Nascimento, que ontem mordeu mais do que o Tucunaré, que passou eu no percebi, Terra da Gente sábado. Foi demais, hein? 4h28. Vamos pôr o ouvinte mandando áudio pra gente aí, Eduardo Rodrigues. Vamos lá. Boa tarde, rapaziada. Ai, Beleza? velho. Ô, Cabelinho, meu amigo. Queria me desculpar aí, rapaz, pela mensagem de sexta-feira. Um trocadilho aí, você acabou caindo. Só que é o seguinte, hein? Não vou levar a culpa sozinho, não. Momentos antes do programa ir pro ar, Antônio Lupe, que é meu amigo do Instagram, Sai fora, que eu, mensagem no direct, disse o seguinte, ó. A hora é essa. Vou deixar o cabelo nas mensagens. Então vamos... Cuidado com quem você anda aí, meu amigão. Abraço. Pode deixar, meu irmão. Um abraço. E eu acredito na versão do ouvinte. Eu acredito. jogar fora, Eu acredito. Não, eu não faria Eu acho isso que com o esse William. áudio nunca foi tão maravilhoso, verdadeiro. Não, assim. eu não faria isso com o meu amigo William Teria Cabelo. sido arquitetado, então... Vamos ver se ele deu print, ele ele segue deu print Antônio aí. Lupe mesmo. Vamos ver. Não, eu não faria isso. Eu não faria jamais. Mas é Ah lá, segue Antônio Lupe nas redes sociais. Ah, tem muita coisa. Já descobrimos mas toda a eu posso verdade. ser sincero. Mas um abraço pro Se fizermos Se uma tiver- cariação... Se caísse 30 nomes aqui, o cabelo ele é uns 30. Só foi um, só aí tá o ótimo. grupo da oficina, todo mundo. A Paula, O toda a rapaz galera. italiano lá. A família do italiano. Thomas. Lá, o pessoal lá do outro lado do mundo. O Thomas. O ouvinte mandou aqui, rapaziada, ontem eu pedi uma pizza do tamanho da tradição do Corinthians na Libertadores. Veio a caixa com azeitona. Ô, louco, aí não. Aí não. Não, aí você tá Adorei, pegando ouvinte. pesado. Quem que mandou Adorei, essa mensagem adorei. aí? Essa daqui foi o ouvinte do Final 31, o Vinícius. Ô, Vinícius, Obrigado, aí Vinícius. não, pô. O Corinthians é o... Cara, quem não é Corinthians pode parar, né? Não é um tropeço que vai tirar aí Exato. o brilho do Não é do uma maior time do batalha Brasil, perdida né? que define a guerra. Exatamente. Vamos devagar com o andor aí. O Corinthians que é o Santa de time do Barro. povo, né? O mais popular. Tem a Exato. faixa lá no estádio. Tem Aí- 2 mundiais. Respeita o Corinthians. Isso. Boa tarde, turma. Fábio Scheibe, prefere ser campeão em cima do Santos ou do Corinthians? Vamos lá. Os clássicos são... Não dá pra imaginar como Ele não pode ser um responde. clássico, né? Mas É. Palmeiras e São Paulo, um grande jogo. Acho que o São Paulo vai dificultar muito a vida do Palmeiras. Palmeiras não passa do São Paulo. Palmeiras não passa de São jogo Paulo. duro, é muito Vai igual. ser difícil, realmente. Afinal vai ser Os dois, né? Santos e São Paulo. Sansão. Que isso, velho? E o Santos vai ganhar. Tá acontecendo aí, Scheibe?
Tá briga nesse momento. Tá na sauna, o Fábio Chaves, do Palmeiras. Que isso, velho. Uma gritaria. Barulhos externos. Aqui, acho que a Mancha Verde mas também, tá chegando. ele tá fazendo um programa, ele tá de sunga, só com a camisa, tá na piscina, tomando uma água de coco. Você quer o quê? Ó, vamos pro Repórter CBN. Antes, queria agradecer ao Juninho Gambetta, que nos corrigiu aqui. Obrigado, Juninho. Tá dizendo que o Bar da Árvore fica no Parque Industrial e o Bar da Figueira no Nova Europa. Boa, valeu. Obrigado, Juninho. Repórter CBN. Quinta-feira, 6 de março de 2025. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou um novo pedido à defesa do ex-ministro Walter Braga Neto no inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado. Os advogados de Braga Neto pediram a ampliação do prazo para responder à denúncia da Procuradoria-Geral da República. A defesa do ex-ministro tem até amanhã para se manifestar. A família do jogador do RB Bragantino, Pedro Severino, decidiu transferir o atleta do Hospital Municipal de Americana para uma unidade particular de saúde de Ribeirão Preto. As duas cidades ficam no interior de São Paulo. O atacante continua em estado gravíssimo, mas estável. A transferência ocorre depois da suspensão do protocolo de morte encefálica, quando o jovem tossiu durante um teste. Pedro Severino sofreu um traumatismo craniano num acidente na rodovia Anhanguera nesta semana. O carro em que ele estava bateu na traseira de um caminhão. O motorista disse que dormiu ao volante. O teste do bafômetro do condutor do veículo teve resultado negativo. A Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura da capital paulista retome o serviço de aborto legal no Hospital Vila Nova Cachoeirinha. O serviço foi suspenso em dezembro de 2023. A justificativa era aumentar a capacidade para a realização de cirurgias no local. A Prefeitura ainda pode recorrer. O cantor norte-americano Roy Ayers morreu em Nova York aos 84 anos. O artista morreu na última terça-feira, mas a informação só foi confirmada hoje pela família. O músico de jazz é conhecido pela canção Everybody Loves the Sunshine. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. São 4h33. Flávio Botelho, boa tarde. Como estão as estradas neste momento? Muito boa tarde também a toda a sua equipe. Trânsito tranquilo nas estradas que cortam a região de Campinas. Pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, o motorista faz bom caminho no sentido capital nas duas rodovias. Já no sentido interior, a Bandeirantes é o melhor caminho. Na rodovia Anhanguera tem lentidão no trecho de Limeira por conta de um veículo em pane mecânica próximo ao Castelo do Zé Rico. Na rodovia Dom Pedro, já há uma maior movimentação, um trânsito mais carregado na chegada à rodovia Anhanguera pelo excesso de veículos. No sentido Jacareí, por enquanto, fluindo bem. No anel viário Magalhães Teixeira, fluindo bem nos dois sentidos. Mesmas condições na professora Zeferino Vaz, no sentido Campinas e Paulínia. Perfeito, Flávio. Obrigado. Você volta já no nosso ponto final. Seja viajando para longe, baixando sua playlist favorita e até chegando em outra cidade, surpreenda-se com a TIM, a líder em 5G. Ainda não é cliente? Baixe o app Meu TIM e faça grátis um test drive da rede. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN.
4h36. Voltamos com o nosso Arena CBN. Para quem está sintonizado aí nos 99,1 da CBN Campinas. Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil, até porque ontem alguns times também avançaram. O Atlético Mineiro passou. O Vasco da Gama, aliás, o Vasco passou tranquilo. Bateu Nova Iguaçu, né? Soberano. Teve um time que também pegou o Amazonas e passou, né? O Atlético pegou o Floresta, né? 4x1, Atlético Mineiro. Eu acompanhei parte do jogo. O Atlético pegou Manaus. O Atlético Mineiro de João Marcelo agora, hein? Eu assisti o Fluminense, cara, o Cano fez 2, né? O Fluminense pegou Caxias. 101. Caxias. Cara, aliás, ele o uniforme bonito do Caxias, bonito. né? O Cano é impressionante. Ele faz gol num tapa só, né? Ele não domina tal, sempre bem colocado, ele só dá o tapa e é caixa. Ontem ele fez o gol de número 101, cara. E o Manaus perdeu pra quem? O Manaus perdeu pro Atlético Mineiro. Não, o Amazonas, perdão. O Amazonas não jogou, não. Jogou. Não. O destaque na hoje, Copa Verde. Destaque hoje da Copa do Brasil é o Lari Brusque. Né? Nossa, o destaque? Sim. É? Jogo do Sport TV, 9h30. Nossa. Horário nobre. O que tá passando em outro canal nesse horário? Vamos assistir Big Brother, Não, né? aí, Vai ser aí mais tem interessante. Sul-Americana, teremos, por exemplo, Laguaíra e Caracas. Nossa. E Libertadores, Boston River e Bahia. Isso é interessante. Esse no centenário. É a volta, não, é a ida, né? O primeiro jogo. Primeiro jogo. No Uruguai. Primeiro jogo. Inclusive, nesse jogo é mais um reencontro de brasileiro que não é tão conhecido no cenário nacional com um time brasileiro, né? O técnico do Boston River é o Jadson Vieira, foi zagueiro, jogou no Vasco, jogou no time dos gaúchos. Ele é o técnico do Boston River hoje, como foi ontem com o lateral direito lá do Barcelona também, um cara de não tanto status no nosso futebol. Pois é. Jogou no Comercial, pô. Tá uma algazarra só lá no... Comercial respirando, né? Comercial já foi, né? Não, ganhou. Não, ganhou. Eu vi que mas ganhou. Mas eu também acho difícil. Eu acho que não tem escapatória ainda. E o Sertãozinho já garantiu. Tá classificado, né? Tranquilo, Tava né? ganhando ontem até os 40 do segundo tempo. Eu falei pro Carlão, coloquei aqui, o Sertãozinho tomou uma bola na trave. O Carlão falou, tirei. Era no momento que ele tava falando com o Guarizo. Aí eu liguei, coloquei de novo no jogo, no último minuto tomamos um gol lá do Monte Azul e assumi a liderança ontem com a vitória. Aliás, quanto foi o Marília ontem? Acho que empatou. Fiquei na dúvida, porque o Marília poderia assumir a liderança. Marília acho que empatou. Marília 1, Rio Preto 1. Aí. Duelo lá, hein? Duelo lá. É rival? Não chega a ser... Marília é rival do Noroeste. Noroeste, né? Mas do Rio Preto também, por causa da região ali. Agora as competições vão afunilando. E a Série A4, União Barbarense liderando, hein? 3x0 no Audax. Disparada líder da 4ª divisão. E olha só, não tinha nem time pra colocar em campo. As coisas vão se encaixando, vão acontecendo. Né? Encaixa. O que não encaixou foi o Corinthians. Do resto... não encaixou. Bahia e Boston River. Ô, Lupe, tá confirmada a venda do João Marcelo, né? Confirmada. O Guarani divulgou uma nota, né, no começo da tarde, oficializando a saída do jogador para o Atlético Mineiro. Inclusive, ontem, ele acompanhou o jogo, né, contra o Manaus. Então, o João Marcelo não é mais atleta do Guarani. Eu vou ler a nota aqui. Leia a nota. Um parágrafo da nota. No acordo ficou garantido uma compensação financeira aos cofres do clube. Mas o que é essa compensação financeira? Não foi divulgada a informação. Nós precisamos saber. Além da manutenção de um percentual dos direitos econômicos do jogador em caso de futuras transações. Tá bom. O Guarani, o Bugre, também contará com a chegada de atletas que serão cedidos pelo Atlético Mineiro. Para disputar a Série C é uma boa. Os recursos desta transação serão utilizados para reforçar o elenco com foco no principal objetivo da temporada, o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Perfeito. O Guarani agradece a João Marcelo pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua trajetória. A realidade aqui desse fato é que o Guarani não ganhou muitos reais dinheiro pela venda do João Marcelo, pela negociação. Exposição, porcentagem e alguns jogadores. Exatamente, mas poderia ter ganhado mais se tivesse renovado com ele antes da Copa São Paulo. Lupe, mas é fácil você falar quem iria garantir que ele daria frutos antes da Copa São Paulo. O futebol é aposta. Eu sei também. Futebol é aposta. Eu não sei. Aí é a visão de quem tá lá dentro. Conversa com os profissionais. E aí, você acha que vai? Falou, esse ano o menino pode ser. Ele já tinha ido bem na Copinha, né? Ele já tinha... Não, ele foi bem na Copinha e foi pro profissional. Antes da Copinha, lá em novembro do ano passado, setembro, chama os representantes do João Marcelo e fala, seu contrato vai até janeiro de 26. Ixi. Vamos renovar por mais 2 anos? Não. Eles não tinham argumentos pra falar não.
pra falar não, porque o João Marcelo ainda não tinha despontado. Não tinha. Era um jogador que já tinha passado por outros clubes na base. E, com certeza ele iria assinar o contrato. O que aconteceu? Ele valorizou. O gol custa caro. Foi, não tem o que fazer. Eu acho que a partir do primeiro jogo já contra o Atlético Mineiro, que ele jogou muita bola. Eu acho que ali ele já começou uma valorização, né? Por ter enfrentado o Atlético, né? Fez gols contra o Atlético. E nós aqui, ele já chamou atenção, né? Pô, e o centroavante do Guarani e tal. O Guarani tem tradição nesse tipo de jogador, em revelar esse tipo de atleta. Então. Entrou bem no time principal. Vai pegar aí menos de 3 milhões de. E tem aquilo, né? Mas... O Atlético tem. O Atlético, os clubes hoje, é aquilo que a gente comentou no CBN Esportes. Eles têm uma equipe por trás analisando tudo em relação a jogadores, características de jogo, desempenho e contrato. Então, pro Atlético ter vindo no Guarani, ele já tinha todas as informações, contrato acabando, podendo assinar um pré-contrato, e aí o Guarani fica sem argumento para venda. Então o Atlético já me fala assim, ó, eu dou tanto pra vocês não fazerem. Mas assim, eu não tô dizendo que foi um ótimo negócio, mas pelo menos vem jogadores. Diante do cenário, vem jogadores aí, tomara que bons jogadores que possam aí ajudar a equipe e um pouco de dinheiro. A gente lamenta assim, né? Precoce, né? Precoce e não ter amarrado. É aquela coisa de apostar, não amarrou. Copa São Paulo, os números do João foram bons, né? Números, Pô, ele fez 5 gols, aí depois pega a minutagem dele em Campeonato Paulista. Ele fez 11 jogos, 4 gols, contra Corinthians. Né? Os grandes jogos ele conseguiu se destacar. Time grande vem e leva, não tem jeito. Não tem jeito. Ele já se apresentou ao Atlético ou ainda não, Lupe? Ele já está realizando exames ontem. Agora precisa ver quem do Atlético vai vir, né? Tem isso também, essa que é a contrapartida. O João Fonseca está jogando no ATP 1000 de Indiana Wells e está vencendo o primeiro set por 5-2. Contra quem que ele está jogando, Carlão? É britânico, é o Furley. 30-30, 40 agora para nós. 5-2 para jogar pelo ponto. 5-2 para jogar pelo ponto, já mata 1-0. E não é Grand Slam. Não é Grand Slam, então é melhor de 3. 7 point, ele já pode fazer 1-0. Carlão tá... ele entende, né? Depois começou a fazer beat. Vamos lá, convocação da seleção brasileira. Vamos lá. Eu vou falar nome por nome e vou perguntar a vocês. Vai. Ok ou não? Sim ou não? É ok ou não ok ou só ok e não? Sim ou não? Tá bom. João Fonseca ganhou o primeiro set. 6-2, fez um ex. Camisa do Brasil. O Brasil das Vai cortar o cabelo, hein? Vamos lá. Brasil! Alisson, sim ou não, cabelo? Sim. Lupe? Sim. Carlão? Sim. Chaibe? Fez um jogaço ontem. Sim. Bento, sim ou não, cabelo? Sim. Lupe? Não sei. Eu não tô acompanhando o campeonato lá do Arábia. Não, mas tem que ser sim ou não. Pelo Atlético Paranaense, sim, ué. Mas pelo Al-Nassr. Eu fui nessa... Não, a gente tem, porque ele, na pré-lista tinha o Hugo, tinha o Everton, tinha o Rafael, tinha outros nomes ali, na pré-lista. Sim. Então, Carlão. Sim, ele tá sendo preparado, né, até pra bater com o Alisson também. Chaibe. Também, sim. Ederson. Lupe. Não. Cabelo. Sim. Carlão. Sim. Chaibe. Eu também não gosto muito dele, não. Eu não iria com o Ederson mais, não. Bom, então nós temos um empate. Deu um empate. 2-2. Não, opinião é opinião. Tudo bem, Chaibe. Eu sei que você queria cavar o Everton ali, mas não deu, né? Até porque o Everton fora nessa reta final do Paulista é reforço pro Palmeiras. Mas enfim, né? Okay. Vamos lá, defensores. Danilo do Flamengo, cabelo. Sim. Carlão. Não. Lupe. Não. Chaibe. Danilo virou zagueiro. O Dorival convocou como lateral direito. Não tem lógica nisso. Eu não convocaria o Danilo, não. Gabriel Magalhães do Arsenal, cabelo. Sim. Lupe. Sim. Carlão. Sim. Chaibe. Sim. Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Lupe. Sim. Cabelo. Sim. Carlão. Sim. Chaibe. Sim. Léo Ortiz do Flamengo, zagueirão. Carlão. Fera, sim. Lupe. Sim. Cabelo. Sim. Chaibe. Sim. Marquinhos, o veterano da seleção do PSG. Lupe. Sim. Carlão. Sim. Cabelo. Sim. Chaibe. Também sim. Murilo do Nottingham Forest. E aí, Lupe? Sim. Carlão. Ele tá indo bem lá, né? Sim, cria do Corinthians. Sim. Chaibe. Zagueirão, sim. Wanderson do Mônaco. Carlão. Não. Lupe. Sim. Cabelo. Sim.
Cabelo só fala assim. Né? Não, mas ele só dá o aval, né? Não, agora, não. se pergunta o Afonso do Primavera tá aí, se ele fala, claro, com ele está em grande fase. Chaibe. Por falta de opções, sim. Wesley do Flamengo. Carlão. Tá voando. Sim. Lupe. Sim. Chaibe. Merecido. Meio-campistas. Vamos lá. André do Wolverhampton. Lupe. Sim. Carlão. Sim. Cabelo. Sim. Chaibe. Mais do mesmo, sim. Bruno Guimarães do Newcastle. Carlão. Precisa jogar mais, sim. Na seleção, digo, né? Sim. Então é um sim com ressalvas. Sim com ressalvas. E aí, Lupe? Menção honrosa. Vai de sim também, né? Sim, todo mundo sim. Gerson do Flamengo, Lupe. Sim. Sim também, né, Chay? De titular. Joelinton do Newcastle. Carlão. Gosto dele. Bom. Era centroavantão no esporte. Não. Chaibe. Vai, né? Fazer o quê? Pra essa função aqui, eu acho que o Alisson do São Paulo tá no momento melhor. Tem jogadores que estão no momento frente. melhor. Matheus Cunha do Wolverhampton. E aí, Cabelo? Sim. Carlão? Foi o tema hoje do nosso debate. Não, como meia, não. E aí, Lupe? Não. E aí, Chaibe? Eu conheço ele como centroavante, né? Agora inventaram de meia, acho que também não. Eu não tenho acompanhado muito, mas não sei não, tem que mostrar muita bola. Neymar dos Santos. Carlão? Sim. Chaibe? Sim. Estevão, vamos pros atacantes. Estevão do Palmeiras, Carlão. Sim. Esse gabaritou, né? Faltou o Paquetá aí, Eliel. O Paquetá não foi convocado. Foi sim. Não foi, não. Paquetá? Você tá de brincadeira? Posso fazer uma observação do Neymar? Pode. Se ele levar só um pouquinho do alto astral que ele já levou pro Santos, levar pra seleção, já é um feito o notável. Chaibe tá de brincadeira comigo, velho. O Paquetá não foi convocado, Chaibe. Quer me O Chaibe tá de brincadeira. Sim, pô. Claro que não, cara. Você tá maluco? Vamos ligar pro dono do GE. Aliás, vai ser esse mês o julgamento, hein? Os caras querem pegar mesmo, vai ser. A manchete do GE é: Dorival Júnior explica a ausência de Lucas Paquetá na seleção. Tá de sacanagem comigo, Chaibe, pô. Ele tá nadando lá na piscina. Eu te mando o print aí depois. Foi erro do GE, mas tudo bem, acontece. Não, tudo bem. Aqui a manchete, aqui, ó. Me perdoe. Cadê? Tava aqui até agora. Perdão. Aqui, ó, Dorival explica a ausência de Paquetá. Pô, tá de sacanagem, Chaibe. Vamos lá. João Pedro do Brighton. Sim. Você sabe que ele é de Ribeirão Preto, né? Quem que é esse João Pedro? Cabelo? Me passa o Fluminense. Me passa do Fluminense. Eu lembro dele do Fluminense. O que você lembra dele? Qual a melhor característica dele? O arranque, a explosão. Joga bem com as duas pernas. Verticalizava bem. Jogador intenso. É um cara que quebra a linha. Nunca ouviu falar do João Pedro? Eu não entendi o que ele falou. Conheci o pai dele. Mas tem muita coisa que a gente não precisa ouvir falar pra... Não, mas olha que coisa. É verdade. Que elenco, hein? Mas Que convocação. Eu acho que ainda tem alguns pontos de melhor. Vamos lá. João Pedro, nunca ouvi falar. Rafinha do Barcelona. O Dorival tá de brincadeira. Calma. O João Pedro deixar o Hendrick fora, pô. Calma. Mas maior expoente mas do tem razão. Eu tô com o Chaibe. Tem razão, Eu tô com o Chaibe. Tem razão. Quem que é João Pedro na fila do pão? Com todo respeito ao garoto. E outro, o Hendrick, eu acho que a gente tem que lapidar, Atacante porque ele vai de Real ser o nosso Madrid, atacante, velho. E tarimbando, né? Tá maluco. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. O Dorival Júnior tem ranço dos jogadores do Palmeiras. Será? E ele é cria do Palmeiras. Ele tem ranço dos jogadores do Palmeiras. O Hendrick acho que tem alguma coisa Não, do Hendrick, do Veiga e de qualquer um do Palmeiras. Só levou o Estevão porque iam falar pra ele, você ficou louco? O Flaco Lopes, no caso. Não, o Flaco... Porque aqui, ó... O Everton, ele só convocou o Everton uma vez e quando não tinha ninguém. Quando o Bento tava machucado, quando o Ederson e o Alisson estavam machucados, aí ele convocou o Everton, o goleiro do Palmeiras. O Rafael Veiga caberia muito mais no lugar desse Wanderson aqui do Mônaco. Muito mais. Wanderson, pô. Ou até mesmo do Joelinton do Newcastle. O Veiga joga muito mais que qualquer um desses dois. Sim. E agora o Hendrick não jogar mais do que esse João Pedro do Brighton, velho. Põe a musiquinha aí, Bolacha. O cara tá no Brighton, velho. Demorou pra pôr o pagode aí. O Hendrick tá no Real Madrid, velho. Nós estamos falando do Real Madrid, velho. Estamos falando do Real Madrid, velho. É só pra nós. Quer ver outro aqui? Quer ver outro aqui? História pro lado mais fraco.
Savinho do Manchester City. Esse, eu vou falar. Que esse joga mais do que o Endrick, velho? Pica couve. Tá maluco, o Endrick eu acho que ele tem que ser convocado constantemente, mesmo se ele não estiver sendo aproveitado no Real Madrid, porque é um cara que precisa ser lapidado pra ser o nosso vai canjando, vai se ambientando. Exatamente. E cadê o Lucas aqui do São Paulo? Tá bem, tá bem. Ó, você falou... Lucas é um cara que poderia ter sido convocado. Você acha que o Joelinton joga mais do que o Oscar? Não joga. Joga mais do que o Lucas? Não joga. Pelo amor de Deus. Calma. Pelo amor de Deus. Você tá ficando muito nervoso. Não tô ficando nervoso. Eu tô cansado da seleção brasileira ser escalada por empresários. Quem que é Joelinton? Acusação grave, hein? Com todo o respeito ao jogador. Meu microfone, eu tô com muito B.O. na vida. Quem que é João Pedro? Joga mais do que o Endrick? O Endrick tem que ser convocado. Não, o Endrick fora da lista de convocados é uma brincadeira de mau gosto. Porque o Endrick é um cara que a gente precisa trabalhar. O Dorival Júnior tem ranço dos jogadores do Palmeiras. Eu posso falar uma besteira aqui? Você já falou um monte. Guilherme dos Santos tinha que estar nessa lista. Artilheiro do Campeonato Paulista. Por exemplo, põe no lugar do Savinho. O Guilherme. O Guilherme tá fazendo gol, tá jogando bem. Ele com o Neymar é quem tá carregando o Santos. Pegar um entrosamento com o Neymar. São muitas coisas, muitos jogadores no Brasil. E o Roberto, velho. Tá eu achei que ele ia convocar o esse João Pedro joga mais do que o Yuri Alberto, com todo respeito a esse rapaz que eu nunca vi na vida. É que a gente tem ainda essa questão do cara tá na Europa. O Renato falou aqui, mas tá no Brighton, velho. Se for pra Europa, o Endrick tá no Real Madrid. Isso conta. Para. O ouvinte aqui, ó. Mas tá bom. Renato, Danilo como zagueiro, Sérgio Rafael joga vôlei, por acaso? Sérgio Rafael joga. Tá vendo? Renato mandou aqui, ó. Essa é boa. Galera, tem bonde que passa que... O ouvinte mandou aqui, ó, discordo do Carlão. Lapidar jogador é função de clube e não de seleção. Não, mas em alguns casos eu acho que serve. Por exemplo, fizemos isso com o Ronaldo em 94, deu no que deu. O próprio Kaká em 2002. Eu acho que alguns jogadores, eles merecem um tratamento diferente. Então eu sou a favor, sim, de lapidar. O Endrick é um cara que precisa ser lapidado pra nos ajudar nas próximas Até mais antigamente, Copas. Edu, 70, né? 16, 66, 70. Ó, a ouvinte aqui tá mandando pra gente, a Lara Milon, que ela não concorda com a situação do Neymar na seleção por conta daquele episódio lá da fiança pro Daniel Alves, aquela história toda lá atrás, né? E ela falou, o Endrick não estar na seleção é um absurdo. Mandou aqui. Mas o Dorival Júnior tem ranço do Palmeiras, ele não vai chamar jogadores do Palmeiras. O Dorival tinha que entender que se a coisa não engrenar, se ele não chamar os caras que... Tá fora. Vai sobrar pra ele. Vai sobrar pra ele, porque ele já não... Assim, só pra completar, Chaib, nem era pra ele tá lá. Essa é a grande verdade. Ele só tá lá porque o Diniz não deu certo, né? Aliás, estava esperando... O Ancelotti, o pessoal parece que vai conversar ainda com ele pra ver se vai vir ou não. Mas, cara, se ele não assumir o papel de um treinador de seleção brasileira, que é convocar os melhores, vai estourar a corda pro lado dele. O ouvinte tá dizendo que chamaria o Endrick no lugar do Neymar. Ô, louco. Mandou aqui pra os gente. dois tem que jogar junto. Eu falei pela manhã também, chamou a atenção a ausência do Luiz Henrique, né? Ano passado era unanimidade no futebol brasileiro, mas esse ano, por escolha errada, né? Acabou indo pra Rússia, um futebol que tá um pouco afastado, né? O futebol russo não participa de campeonatos internacionais por causa da guerra com a Ucrânia. Luiz Henrique fora, acabou fazendo uma escolha errada na carreira e tá pagando preço agora. Era o cara unanimidade ano passado, né? Mas essa escolha errada para nossos olhos, né, Chay? Porque ele tá preocupado com o futuro dele. Mas pra carreira, né? O cara vai... seleção brasileira. O jogador hoje não dura mais do que 30, 32 anos. Ele vai encher o bolso. Tá pensando na vida particular dele. Daqui uns 2 anos ele volta, ele pensa em seleção. Esse tempo todo que ele esteve na seleção rendeu o quê pra ele? Pressão. Entendeu? O jogador pensa isso também. Visibilidade. Acabou o amor à camisa, meu velho. Essa que é a grande realidade. Acabou. O Wilson Rocha tá dizendo aqui, vocês não convocariam esses jogadores porque não acompanham. Óbvio que não. Nós acompanhamos o Roberto, o Endrick. Afonso. Você acha que eu vou perder o meu dia pra assistir um jogo do Brighton, meu irmão? Não vou. Pra assistir um jogo do Mônaco, pra ver o Wanderson, vamos ver o que não precisa nem acompanhar, porque esses caras são convocados, chegam na seleção, não apresenta nada, então nada. Assim, acompanhando, não acompanhando. O que me decepcionou e hora ou outra o Guardiola conta com ele é o Savinho, cara, eu acho nada demais, né? Nada demais. Sabe, superestimado, né? Um que calou minha boca, eu sempre fui um crítico dele, mas nas últimas aparições dele na seleção, ele foi muito bem no Barcelona, tá assumindo a resposta. Rafinha. Mas é porque ele mudou de posição. Isso, tá jogando bem. E cadê aquele outro que também era vira e mexe convocado, tá no Arsenal agora? O Martinelli? Não, o outro.
O Gabriel Jesus. Não, gente. Archavin, Henry. Não. Não, do Ituano, Martinelli? Não, também não. Era vira e mexe convocado, agora não tá nem aparecendo na pré-lista mais. Atacante? Atacante, que jogou na Copa aí, que... Nossa. O Richarlison do Tottenham. Não, também não. Meu Deus, acho que não existe não, hein? Existe, gente. É de beirada, jogador de beirada. Firmino? Tem uma tatuagem no pescoço. Vargas. Não é o Vargas. Tatuagem no pescoço, jogador de seleção todos. Gabriel Jesus. Não é o Gabriel Jesus. Tá machucado. Cara. Não é. Gabriel Martinelli, tá machucado. Também não é. Teve envolvido em polêmica recentemente também. O Anthony. Tá no Betis, tá jogando bem lá. Então... Manchester United. Tá jogando bem, Você acha que não joga mais do que esse Savinho? Aí depois o cara fala que a gente não acompanha. Falamos do time inteiro do Arsenal aqui. Só não falou do Brighton, né? Mas enfim. Eu não gostei muito da convocação. Acho que a convocação não tem muito a ver com a identidade futebolística do Brasil hoje. Infelizmente. É uma convocação um pouco conservadora demais. Tanto que tem atacante sendo considerado meio campista aí. Né? Essa do Matheus Cunha. Não deu pra entender. Você abrir mão de na seleção brasileira, abrir mão de um meia de ofício para levar o Matheus. Veiga, Lucas, Oscar, tudo pra levar um cara que era centroavante pra mim. E mesmo como centroavante, bem questionável, né? Assim, nada acima do normal. Muito estranho. 4h57, vamos pro intervalo. Na volta tem o sarcófago. Arena CBN. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Vamos lá, hein? Superliga Masculina de Vôlei. Hoje, dia 6, temos um grande jogo, hein? O Guarulhos enfrenta o SESI, 9 horas da noite. E o Vôlei Renata joga no dia 11 contra o Joinville. Esse jogo terá transmissão da CBN Campinas, Rafael Pio e Renata Rondini. Então pode anotar aí na sua papeleta, como diz o Washington Melo. Joinville e Vôlei Renata, terça-feira, às 9 da noite, aqui na CBN. Arena CBN. Vamos lá. A Ponte Preta entrou em campo, hein, William? Entrou em campo. E ela enfrentou um time tradicional. Quem era? A Internacional de Limeira. 86, hein? 86 pro Eliel. 86 pro Eliel. Quem tinha na Inter? Você não vai acreditar. Quem que é? O Flavinho. Lembrei. Na hora. Flavinho. Você tá sabendo Ex-Amparo. Isso, Amparo. Serra Negra. Ele jogou no futebol amador de Caconde. Foi. Bem... Itobi ali. Pertinho. Ele passou também no Barretos. Passou também uma temporada curtíssima no Grêmio Osasco. E depois abriu uma loja de semijoias em Limeira e ficou por lá. E quem não foi, você acha que esse jogo, Carlão? Carlão, eu chutaria 10 a mais do que eu chutei. Lembra que o Flavinho, essa dica foi muito boa, hein? Eu pus 86. Flavinho 2006, foi uma... Não, 86, com 10 a mais. 96. Sandra de Sá num bom momento. Bora lá. Chaibe? Vai, eu vou seguir essa. Eu tava na dúvida. Chaibe 94. Vamos fazer o seguinte. Só voltava a ser 95 e eu fui no 86. Vamos no VT, pra você que tá no YouTube, youtube.com, a reportagem do jogo, pra quem tá no FM com áudio. Vamos lá. A Ponte Preta explora os contra-ataques e se dá bem. No cruzamento de Gustavo, a bola bate em Tome e sobra para Mauro fazer o gol e a festa com a torcida. Você conheceu o Mauro Chuvisco, Cabelo? É o Van Basten, né? Conheceu? Van Basten. Mas você conheceu ou não? O Mauro não foi aquele que trabalhou na firma? Não, Mauro Ponte, bicampeão da Copinha. O Flavinho trabalhou na firma. O Flavinho acho que trabalhou. Sabe qual firma? Fala, alguém acertou?
É, né? O Carlão, com a ajuda do Eliel, o Eliel fica soprando pra ele. Parabéns, Carlão. Mas tudo bem. Grande resultado. Ponte 1, Inter de Limeira 0, Paulista da Série A2, 96. A Ponte Preta de Fabiano, Chiquinho, Sandro, César e Marco Aurélio. Mais rápido, por favor. Pedro Paulo, Dionísio, Tome, depois Leivin, Mauro, depois Renato Morungaba, Arnaldo Lopes, depois Monga e Gustavo, técnico Marco Aurélio Moreira. Voando a Inter. Enio, Spana, Hélio Batista, Kleber, Flavinho, depois Geraldinho, Luiz Fernando, Luiz Henrique, Valmir, Daniel Júnior, Paulinho, depois Lisandro e Beto, depois Cleto, técnico Estevam Soares. Um abraço, senhores. Vambora. Vem chegando aí o nosso ponto final. Amanhã tem mais Arena CBN. Bom fim de semana pra todo mundo. Tchau.